Bem-vindos ao coração pulsante do Brasil, onde a natureza tece histórias ancestrais sob um céu de horizontes infinitos. Este é o Cerrado, uma savana que desafia qualquer expectativa, revelando uma complexidade e uma riqueza de vida que muitos ainda desconhecem. Prepare-se para desvendar os véus de mistério que envolvem este bioma extraordinário, muitas vezes ofuscado pela grandiosidade amazônica, mas que guarda em si segredos inestimáveis. Este documentário é um convite para mergulharmos profundamente nas suas entranhas, explorando a vasta teia de vida que o torna a savana mais rica do mundo. Cada árvore retorcida, cada flor exótica e cada criatura selvagem sussurram contos de adaptação e resiliência. Convidamos você a embarcar nesta jornada de descobertas, onde a ciência e a ancestralidade se encontram para revelar a verdadeira essência deste santuário natural. O Cerrado não é apenas uma paisagem, é um organismo vivo, respirando e evoluindo há milênios. Suas características únicas, como o solo ácido e os incêndios naturais, moldaram uma biodiversidade sem igual, com espécies que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar do planeta. A cada passo, sentiremos a energia de um ecossistema que pulsa com uma força indomável, guardando lições valiosas para a nossa própria existência. Ao longo desta exploração, desvendaremos não apenas a beleza superficial, mas também a intrincada engenharia biológica que permite a vida prosperar em condições desafiadoras. Iremos além das imagens óbvias, procurando compreender os processos subterrâneos e as interações invisíveis que sustentam este gigante natural. É uma oportunidade rara de testemunhar a natureza em sua forma mais autêntica e complexa. Nossa expedição começará mergulhando na geologia e nas forças primordiais que esculpiram essa terra, preparando o palco para a diversidade que hoje admiramos. Que segredos geológicos e transformações milenares moldaram o berço desta incrível resiliência que chamamos de Cerrado, definindo o que seria um refúgio para a vida. Se você se sente atraído pelos segredos da natureza, inscreva-se e junte-se a esta expedição de conhecimento. Os segredos do Cerrado, essa savana misteriosa, começam a ser revelados nas profundezas do solo, muito antes mesmo da primeira semente germinar. As forças geológicas do Gondwana, há milhões de anos, deixaram sua marca, formando um terreno antigo e um solo lixiviado, rico em minerais, mas pobre em nutrientes para as plantas de superfície. Contudo, essa aparente adversidade foi o berço para a mais incrível adaptação. As raízes das árvores e arbustos do Cerrado, muitas vezes ignoradas, são a verdadeira maravilha oculta. Elas podem se estender por dezenas de metros abaixo da superfície, acessando lençóis freáticos profundos e nutrientes essenciais que as mantêm vivas durante as longas estiagens. Essa estrutura subterrânea maciça, por vezes maior que a parte visível da planta, é a chave para a sobrevivência e a vitalidade do bioma. É precisamente essa capacidade de se aprofundar que confere ao Cerrado sua impressionante resiliência. Enquanto a superfície pode parecer seca e árida em certas épocas do ano, sob a terra, um complexo sistema vascular e radicular garante a manutenção da vida. Esta rede invisível sustenta não apenas a flora, mas toda a fauna que depende dela, revelando um ecossistema inteligentemente construído para perdurar. Esta estratégia de sobrevivência, desenvolvida ao longo de eras, mostra como a vida encontra caminhos engenhosos para persistir frente aos desafios ambientais. O Cerrado não é apenas um emaranhado de plantas. É um exemplo vivo de como a evolução seleciona as características mais eficazes para garantir a continuidade. Compreender essas raízes é, de fato, começar a entender a alma deste bioma singular. E é essa alma, essa essência profundamente enraizada, que nos conecta ao passado geológico do planeta.
Como esses mesmos processos antigos, que deram origem a solos tão específicos, continuam a influenciar a vida e as formações vegetais que observamos hoje, e o que mais podemos aprender com as marcas deixadas por eras remotas neste berço da biodiversidade? As marcas de eras remotas que esculpiram o cerrado são gravadas em cada rocha e em cada formação de solo, contando uma história de transformações geológicas monumentais. Desde a fragmentação do supercontinente Gondwana, forças tectônicas e erosivas têm trabalhado incansavelmente para moldar a paisagem. Este processo lento e contínuo gerou os chapadões, vales e rios que hoje caracterizam o bioma. A riqueza do cerrado, de fato, não reside apenas em sua biodiversidade presente, mas também em sua profunda herança geológica. Os solos arenosos e de baixa fertilidade aparente são o resultado de milhões de anos de lixiviação e intemperismo. No entanto, é precisamente essa pobreza que forçou as espécies a desenvolverem as notáveis adaptações que hoje as tornam únicas e tão valiosas. Testemunhamos, assim, uma paisagem que é um verdadeiro livro aberto da história da Terra. As camadas sedimentares revelam a passagem de climas diversos, de mares antigos a períodos de intensa atividade vulcânica. Cada fragmento de rocha e cada grão de areia carregam consigo a memória de um planeta em constante mutação, um passado que ecoa na resiliência da vida que aqui floresce. A compreensão deste contexto histórico profundo é fundamental para apreciar a magnitude do cerrado. Não é um bioma que surgiu por acaso, mas sim o culminar de um processo evolutivo e geológico lento e intrincado. Suas formações rochosas abrigam cavernas e grutas, guardando vestígios de civilizações antigas e animais pré-históricos, adicionando mais camadas a seu já complexo mistério. Essas profundas conexões com o passado nos fazem questionar sobre a interligação de tudo. Se a geologia e a evolução se entrelaçaram para criar tamanha diversidade, como essa complexa trama se manifesta na vida diária das criaturas que chamam este lugar de lar? E quais são os protagonistas desse palco natural de adaptação e beleza? No palco natural do cerrado, onde a geologia antiga moldou o cenário, a flora emerge como a protagonista silenciosa, exibindo uma capacidade de adaptação que beira o sobrenatural. As árvores de troncos retorcidos, cascas espessas e folhas coriáceas não são apenas uma imagem icônica. São testemunhos vivos de milhões de anos de evolução, projetadas para resistir a incêndios, longas estiagens e solos pobres. O famoso ipê, em suas várias cores, anuncia a chegada das estações secas com um espetáculo de flores vibrantes que contrasta com a paisagem aparentemente árida. Mas há muito mais a ser descoberto. O pequizeiro, com seus frutos saborosos e nutritivos, e o barbatimão, conhecido por suas propriedades medicinais, são apenas alguns exemplos da riqueza botânica que o bioma oferece. A estratégia das raízes profundas que exploramos anteriormente é visível na majestade dessas plantas. Elas funcionam como verdadeiras bombas de água, trazendo umidade das profundezas para a superfície, beneficiando não apenas a si mesmas, mas também outras espécies vegetais e animais ao redor. Este sistema complexo é a fundação da vida no cerrado. Essa flora diversificada não só garante a sobrevivência da própria vegetação, como também serve de alimento e abrigo para uma vasta gama de criaturas. Os insetos polinizam as flores, os frutos alimentam aves e mamíferos, e as folhas fornecem camuflagem e proteção. É uma dança intrincada de interdependência, onde cada elemento tem um papel crucial no equilíbrio do ecossistema. Com a beleza resiliente da flora agora estabelecida, nosso olhar se volta para os outros habitantes desta savana. Quais são as criaturas que se beneficiam dessa engenhosidade botânica e como elas interagem com esse ambiente de maneira tão peculiar e muitas vezes misteriosa, formando uma tapeçaria de vida única no planeta?
Na tapeçaria de vida única do Cerrado, a fauna se apresenta como um capítulo vibrante, onde cada criatura é um testemunho da extraordinária capacidade de adaptação. A diversidade animal é tão surpreendente quanto a vegetal, com espécies que desenvolveram estratégias engenhosas para prosperar neste ambiente desafiador. Predadores e presas coexistem em um delicado equilíbrio, moldado pelas características da savana. O lobo-guará, com suas pernas longas e pelagem avermelhada, é um símbolo da elegância e do mistério do cerrado. Um predador solitário e onívoro, ele se alimenta de frutos como a lobeira, além de pequenos animais, demonstrando uma dieta versátil. Sua presença é um indicativo da saúde do ecossistema, embora sua vida noturna o torne um avistamento raro e emocionante para os observadores. Outro ícone é o tamanduá-bandeira, um gigante gentil que usa suas garras poderosas para demolir cupinzeiros em busca de alimento. Sua língua comprida e pegajosa é uma ferramenta perfeita para capturar milhares de insetos por dia, controlando populações e contribuindo para o equilíbrio natural. É uma criatura de hábitos peculiares, cuja existência está intrinsecamente ligada à abundância de seus alimentos. A exuberância do cerrado também se revela nas aves, como a ema, a maior ave da América do Sul, que corre livremente pelos campos, e o seriema, com seu canto característico ecoando pela paisagem. Réplicas como cascavéis e jararacas, além de inúmeras espécies de insetos e anfíbios, completam essa comunidade. Cada espécie ocupa seu nicho, garantindo a complexidade biológica do bioma. Esses animais, com suas histórias de sobrevivência e interações sutis, nos convidam a aprofundar a compreensão sobre como a vida se manifesta em formas tão diversas. Mas, para além da ciência e da observação, há vozes que habitam essas terras há milênios, cujos conhecimentos ancestrais sobre esses seres e o ambiente são um tesouro a ser revelado. Entre os habitantes noturnos do Cerrado, o lobo-guará emerge como um dos símbolos mais enigmáticos e reverenciados. Sua presença sutil, ecoando pelos campos abertos sob o luar. Diferente dos lobos de outras partes do mundo, o lobo de crinas é um solitário onívoro, cuja dieta inclui tanto pequenos animais quanto uma notável quantidade de frutos, adaptando-se perfeitamente aos recursos da savana. Sua figura esguia e imponente, com longas pernas que lhe permitem visualizar presas acima da vegetação rasteira, é uma adaptação notável ao ambiente. A pelagem avermelhada, o pescoço branco e a cauda escura conferem-lhe uma beleza singular, tornando-o uma criatura inconfundível. Observá-lo é uma experiência rara, pois sua natureza reservada o mantém longe dos olhos humanos. Para as comunidades tradicionais que vivem no Cerrado, o lobo-guará não é apenas um animal selvagem. Ele carrega consigo significados culturais profundos. Lendas e histórias orais o descrevem como um espírito da mata, um guardião silencioso dos campos e das águas. Seu uivo misterioso, ecoando na noite, é interpretado como um aviso ou uma melodia ancestral, conectando o presente ao passado. A lobeira, Solanum lycocarpum, um fruto amargo para humanos, é essencial para a dieta do lobo-guará. Rica em fibras e nutrientes, ajuda a controlar parasitas e é crucial para sua saúde. Essa interdependência demonstra a delicada harmonia entre a fauna e a flora do Cerrado, onde cada elemento contribui para a sobrevivência do outro, num ciclo contínuo de vida. Compreender o lobo-guará é, portanto, mergulhar na complexidade do Cerrado e nas suas múltiplas camadas de significado. Mas além dos seres majestosos que o habitam, o que mais define a diversidade deste bioma e como suas variações de paisagem nos contam histórias diferentes sobre a evolução da vida e do ambiente. As múltiplas faces do Cerrado, que vão muito além dos campos abertos, nos contam histórias diferentes sobre a evolução da vida e do ambiente, revelando sua incrível nuance e diversidade interna.
Este bioma não é uma paisagem homogênea, mas sim um mosaico complexo de fitofisionomias, ou seja, diferentes tipos de vegetação que se adaptam a variações de solo, umidade e regime de fogo. Desde o campo limpo, dominado por gramíneas, até o cerradão, que se assemelha a uma floresta mais densa, cada uma dessas paisagens possui sua própria estrutura e biodiversidade. O campo sujo apresenta arbustos esparsos, enquanto o cerrado sentido estrito exibe as icônicas árvores tortuosas e espaçadas que a maioria associa ao bioma, criando cenários de beleza única. Essa variação é crucial para a biodiversidade. Diferentes espécies de plantas e animais preferem habitats específicos dentro do cerrado. Por exemplo, aves campestres podem prosperar em campos abertos, enquanto macacos e algumas espécies de roedores se sentem mais à vontade nas áreas de cerradão ou matas de galeria, demonstrando a necessidade de um mosaico para sustentar a riqueza de vida. As matas de galeria, que acompanham os rios e córregos, são um capítulo à parte. Com sua vegetação mais densa e perene, atuam como corredores ecológicos vitais, conectando diferentes partes do bioma e servindo como refúgios para a fauna em épocas de estiagem. Elas são essenciais para a manutenção da biodiversidade e a saúde dos recursos hídricos. Compreender essas nuances é essencial para qualquer esforço de conservação e para uma apreciação completa do cerrado. Essa complexidade nos leva a indagar como essas variações se manifestam na vida de quem habita essas terras e qual o papel dos conhecimentos ancestrais para desvendar os segredos dessas paisagens multifacetadas. A essência das paisagens multifacetadas do Cerrado não reside apenas em sua superfície, mas profundamente sob a terra, onde o bioma atua como o verdadeiro berço das águas do Brasil. As raízes profundas de sua vegetação, que exploramos antes, desempenham um papel crucial na infiltração da água da chuva, recarregando vastos aquíferos subterrâneos fundamentais para a hidrografia nacional. Este reservatório natural alimenta algumas das maiores bacias hidrográficas do continente sul-americano, incluindo as do Paraná, Tocantins, Araguaia e São Francisco. As águas que brotam no Cerrado viajam por milhares de quilômetros, sustentando ecossistemas distantes e fornecendo água para milhões de pessoas, revelando a importância estratégica do bioma para todo o Brasil. A formação geológica particular do Cerrado, com seus solos porosos e camadas rochosas permeáveis, facilita a absorção e o armazenamento da água. Essa característica é vital para a regulação do fluxo dos rios, garantindo que mesmo durante as estações secas, os cursos d'água continuem fluindo, mantendo a vida em suas margens e fornecendo um suprimento constante. Contudo, essa função vital não é amplamente conhecida nem devidamente valorizada. O desmatamento e a conversão de áreas nativas para a agricultura intensiva ameaçam diretamente a capacidade do Cerrado de armazenar e liberar água. A perda da vegetação de raízes profundas compromete a recarga dos aquíferos, impactando rios e as comunidades que deles dependem. A proteção das águas do Cerrado é, portanto, uma questão de segurança hídrica e ambiental para todo o país. É uma responsabilidade que ecoa através das gerações. Mas além da importância ecológica, há uma dimensão humana profunda neste bioma. Que vozes ressoam da terra, trazendo consigo saberes ancestrais sobre essa conexão vital com a água e com a própria vida. As vozes que ressoam da terra do Cerrado, trazendo consigo saberes ancestrais sobre essa conexão vital com a água e com a própria vida, são as das comunidades tradicionais que há séculos habitam este bioma. Indígenas, quilombolas, geraizeiros,
vazanteiros e quebradeiras de coco-babaçu desenvolveram um profundo conhecimento sobre a natureza, vivendo em harmonia com seus ciclos e recursos. Essas comunidades não veem o cerrado como um mero recurso a ser explorado, mas como um lar, um provedor e um ser vivo com o qual se relacionam de forma respeitosa. Suas práticas de manejo sustentável, passadas de geração em geração, são um testemunho de como é possível coexistir com a natureza, utilizando seus frutos e recursos sem exaurir sua capacidade de renovação. Os geraizeiros, por exemplo, cultivam em suas roças tradicionais e utilizam os frutos nativos do cerrado para subsistência e geração de renda, como o pequi, o baru e a mangaba. Eles entendem os ciclos de floração e frutificação, os melhores tempos de colheita e o equilíbrio necessário para que a floresta continue a produzir para as futuras gerações. As quebradeiras de coco-babaçu, mulheres que vivem da extração sustentável do coco, representam outra forma de relação harmoniosa. Elas transformam o babaçu em óleo, sabão e outros produtos, utilizando uma prática que preserva a palmeira e seu ecossistema. Seu trabalho é um exemplo de economia circular e de valorização dos recursos locais de forma consciente. Ao reconhecer e valorizar esses conhecimentos, começamos a desvendar as nuances culturais do cerrado, percebendo que a riqueza do bioma vai além da biodiversidade. Essa sabedoria, contudo, enfrenta desafios. Como esses povos resistem às ameaças externas e como suas práticas revelam uma outra forma de entender a verdadeira diversidade cultural do cerrado. As práticas das comunidades tradicionais, que revelam uma outra forma de entender a verdadeira diversidade cultural do cerrado, são permeadas por um saber ancestral e uma resistência silenciosa. Elas representam um tesouro imaterial, transmitido oralmente, que conecta gerações a uma profunda compreensão dos ritmos naturais, das propriedades das plantas e dos comportamentos dos animais. Este conhecimento não é meramente técnico, é holístico, integrando espiritualidade, história e cotidiano. As histórias contadas ao redor da fogueira, as rezas e os rituais são formas de manter viva a conexão com a terra e com os antepassados. É uma visão de mundo onde o ser humano faz parte da natureza e não o seu dominador, promovendo uma relação de respeito mútuo. A resistência dessas comunidades se manifesta na luta pela manutenção de seus territórios e modos de vida. Em um contexto de avanço da fronteira agrícola e de grandes empreendimentos, eles são os guardiões da floresta em pé, defendendo não apenas seus lares, mas também a biodiversidade do cerrado. Suas vozes, muitas vezes silenciadas, são cruciais para a conservação. Os produtos extrativistas, como o pequi, o baru, o açaí do cerrado e as ervas medicinais, não são apenas alimentos ou remédios. São símbolos de uma cultura viva e de uma economia que valoriza a sustentabilidade. A comercialização desses produtos, quando feita de forma justa, fortalece as comunidades e oferece alternativas ao modelo de monocultura predatório. Ao darmos voz a esses povos, garantimos que suas perspectivas enriqueçam a narrativa do cerrado, revelando que a preservação ambiental está intrinsecamente ligada à justiça social. Mas além da sabedoria dos mais velhos, o que a ciência moderna tem a dizer sobre a singularidade do cerrado e como ela complementa esses saberes para nos guiar rumo à compreensão completa? O diálogo entre a ciência moderna e a sabedoria ancestral, que nos guia rumo à compreensão completa do cerrado, é um campo fértil para descobertas profundas. Enquanto as comunidades tradicionais observam e transmitem o conhecimento prático ao longo das gerações, os pesquisadores utilizam ferramentas tecnológicas para desvendar os mecanismos biológicos, ecológicos e geológicos que regem o bioma.
A pesquisa acadêmica sobre o cerrado tem revelado dados impressionantes sobre sua biodiversidade, resiliência e importância hídrica. Estudos genéticos confirmam a singularidade das espécies e sua evolução em resposta às condições locais. Análise da composição do solo e dos ciclos de água aprofunda a compreensão sobre sua função como berço das águas. Cientistas e acadêmicos têm trabalhado em conjunto com as comunidades tradicionais, valorizando seus conhecimentos etnobotânicos e etnozoológicos. Essas parcerias enriquecem ambos os lados. Os pesquisadores ganham insights valiosos para suas investigações, e as comunidades veem seus saberes reconhecidos e documentados, fortalecendo a luta pela conservação de seus territórios. Um exemplo notável é o estudo das propriedades medicinais de plantas nativas, muitas vezes já utilizadas há séculos por curandeiros locais. A ciência valida e isola os compostos ativos, contribuindo para o desenvolvimento de novos fármacos, enquanto reconhece a origem e a importância do conhecimento tradicional numa troca equitativa e respeitosa de saberes. A fusão dessas perspectivas cria uma visão mais completa e robusta do cerrado, ressaltando sua complexidade e vulnerabilidade. Esse entendimento aprofundado se torna crucial diante dos desafios que o bioma enfrenta. Quais são, afinal, as ameaças mais prementes que pairam sobre essa savana e suas culturas, e como a humanidade moderna tem impactado seu delicado equilíbrio? As ameaças mais prementes que pairam sobre o cerrado e suas culturas, impactando seu delicado equilíbrio, são complexas e multifacetadas, muitas vezes ocultas por trás de um progresso aparente. O avanço da fronteira agrícola é, sem dúvida, o principal motor da destruição, com vastas extensões de vegetação nativa sendo convertidas em lavouras de soja, milho e pastagens para gado. Essa expansão agrícola se baseia em um modelo de monocultura intensiva, que demanda grandes volumes de agrotóxicos e fertilizantes, contaminando solos e recursos hídricos. A destruição da vegetação nativa impede a recarga dos aquíferos, afetando diretamente a disponibilidade de água para o próprio agronegócio e para as comunidades locais, um ciclo autodestrutivo em curso. Além da agricultura, a mineração, a construção de grandes represas e a urbanização desordenada contribuem para a fragmentação e a perda de habitat. Essas atividades, embora gerem desenvolvimento econômico imediato, causam impactos ambientais irreversíveis, empurrando espécies da flora e da fauna para a beira da extinção e deslocando comunidades tradicionais. A alteração do regime natural de fogo, seja pela supressão completa que acumula biomassa e resulta em incêndios mais severos, seja pela queima descontrolada para a limpeza de pastagens, também é uma grave ameaça. O fogo faz parte da ecologia do cerrado, mas o manejo inadequado desequilibra seus ciclos naturais, prejudicando a regeneração e a biodiversidade. Essas pressões resultam em um cenário alarmante de perda de biodiversidade e degradação ambiental, exigindo uma reflexão urgente sobre o nosso papel. Mas frente a tamanha adversidade, o cerrado e seus guardiões, tanto humanos quanto naturais, demonstram uma capacidade surpreendente de resistência. Como essa resiliência se manifesta diante das ameaças e o que podemos aprender com ela? Comente abaixo o que mais te fascina na resiliência da natureza e ajude-nos a desvendar mais maravilhas. Diante das ameaças crescentes, o cerrado e seus guardiões naturais demonstram uma capacidade surpreendente de resistência. E um dos aspectos mais enigmáticos dessa resiliência é o papel do fogo. Contrário à percepção comum de destruição, o fogo, quando em seu regime natural, é um elemento crucial na ecologia do bioma, moldando sua paisagem e promovendo a biodiversidade.
Milhões de anos de evolução fizeram com que a flora do cerrado desenvolvesse adaptações incríveis ao fogo. Cascas espessas, gemas protegidas sob a terra e a capacidade de rebrotar rapidamente após as queimadas são mecanismos de sobrevivência. Muitas sementes precisam do calor para germinar, e o fogo ajuda a ciclar nutrientes e a controlar plantas invasoras, mantendo o equilíbrio. As comunidades tradicionais também possuem um conhecimento ancestral sobre o manejo do fogo, utilizando queimadas controladas para limpar pastagens, preparar a terra para o plantio e favorecer a coleta de frutos e sementes. Essa prática, conhecida como manejo do fogo, demonstra uma profunda compreensão dos ciclos naturais e da interação entre o fogo e a vida. Contudo, a interferência humana moderna alterou dramaticamente esse regime natural. A supressão total do fogo por longos períodos acumula biomassa, o que leva a incêndios de grande intensidade e incontroláveis, muito mais destrutivos do que as queimadas naturais ou controladas. Por outro lado, o uso irresponsável do fogo para desmatamento também causa danos irreparáveis. Compreender o fogo no cerrado, portanto, é reconhecer sua dualidade, um agente de renovação e um vetor de destruição. O desafio reside em restaurar um equilíbrio, respeitando os ciclos naturais. Essa lição de coexistência se estende a outros aspectos da vida selvagem, levantando a questão: como os animais da savana mais rica do mundo respondem a essas transformações e quais são suas estratégias para sobreviver? Os animais da savana mais rica do mundo respondem a essas transformações com estratégias notáveis de sobrevivência e adaptação, demonstrando uma capacidade intrínseca de encontrar equilíbrio, mesmo diante das mudanças. A fauna do cerrado evoluiu para lidar com as variações climáticas, a disponibilidade de alimento e, por vezes, a presença do fogo, desenvolvendo comportamentos e características únicas. Alguns mamíferos, como o veado campeiro e a onça-parda, utilizam a vastidão dos campos abertos e a densidade das matas de galeria para caça e abrigo, respectivamente. Suas rotas migratórias e hábitos alimentares são ajustados aos ciclos de chuva e estiagem, garantindo acesso a alimentos e água em diferentes períodos do ano, um testemunho de sua flexibilidade. As aves do cerrado, como a arara azul de Lear e a ema, também apresentam adaptações incríveis. Algumas aves dependem de árvores frutíferas específicas para sua dieta, enquanto outras são especialistas em caçar insetos ou pequenos répteis nos campos. A sua capacidade de voo e a variedade de seus ninhos refletem a diversidade de habitats disponíveis no bioma. A presença de tocas subterrâneas é uma adaptação comum para muitas espécies, como o tatu-bola e o tatu-canastra. Essas tocas oferecem proteção contra predadores, flutuações extremas de temperatura e o próprio fogo. Elas servem como refúgios vitais, garantindo a sobrevivência de indivíduos e a continuidade das espécies. Um engenho da natureza subterrânea. Essa intrincada rede de vida, onde cada espécie encontra sua forma de prosperar, é um lembrete da delicadeza do ecossistema. Mas apesar de toda essa resiliência natural, a interferência humana ainda representa um risco imenso. Como a conservação de espécies icônicas se tornou um desafio urgente, e o que está sendo feito para proteger a herança biológica do cerrado? A conservação de espécies icônicas se tornou um desafio urgente no cerrado, exigindo ações coordenadas para proteger a herança biológica da savana mais rica do mundo. A perda de habitat, a caça ilegal e o atropelamento em estradas são ameaças constantes que empurram muitos animais para a lista de espécies ameaçadas, tornando a intervenção humana crucial para sua sobrevivência. O lobo-guará, o tamanduá-bandeira, o tatu-bola e o cervo do Pantanal são apenas algumas das espécies emblemáticas que necessitam de programas de conservação.
A proteção de seus habitats remanescentes, a criação de corredores ecológicos e a fiscalização contra a caça são medidas essenciais para garantir que essas populações possam se recuperar e prosperar. Projetos de pesquisa e monitoramento desempenham um papel vital, fornecendo dados sobre o comportamento das espécies, suas necessidades ecológicas e a efetividade das ações de conservação. A biotelemetria, por exemplo, permite rastrear os movimentos de animais e identificar áreas críticas para a proteção, orientando as estratégias de manejo de forma mais eficaz. A criação e expansão de unidades de conservação, UCs, como parques nacionais e reservas particulares do patrimônio natural, RPPNs, são fundamentais para proteger grandes extensões do Cerrado. Essas áreas protegidas servem como santuários para a vida selvagem, onde as espécies podem viver e se reproduzir longe das pressões humanas, mantendo o delicado equilíbrio natural. No entanto, a mera criação de UCs não é suficiente. A conscientização da população, o envolvimento das comunidades locais e a implementação de políticas públicas eficazes são igualmente importantes. Mas além das estratégias de proteção, como podemos reverter os danos já causados e restaurar a saúde de ecossistemas degradados, devolvendo ao Cerrado sua plenitude? Para reverter os danos já causados e restaurar a saúde de ecossistemas degradados, devolvendo ao Cerrado sua plenitude, diversas iniciativas de restauração ecológica emergem como faróis de esperança. Estas ações visam recuperar áreas desmatadas e degradadas, replantando espécies nativas e incentivando a volta da fauna, um processo complexo que exige paciência e dedicação. A revegetação com espécies nativas do Cerrado é um passo crucial. Utilizar sementes e mudas de origem local garante que as plantas estejam adaptadas ao solo e ao clima, aumentando as chances de sucesso. Projetos de viveiros comunitários também envolvem a população local, promovendo o conhecimento e o senso de pertencimento à causa da restauração. Além do plantio direto, técnicas como a regeneração natural assistida são empregadas, onde se removem os fatores de degradação, como o pastoreio excessivo, e se permite que a própria natureza inicie o processo de recuperação. Em muitos casos, a resiliência do Cerrado permite que a vegetação nativa rebrote de suas raízes profundas, um verdadeiro milagre da vida. A restauração de matas ciliares, as vegetações que margeiam os rios, é de vital importância para a saúde hídrica do Cerrado. Essas matas filtram a água, controlam a erosão do solo e fornecem habitat para diversas espécies, garantindo a qualidade da água que alimenta as grandes bacias hidrográficas brasileiras, um investimento no futuro do planeta. Essas iniciativas, embora desafiadoras, mostram que é possível reverter o curso da degradação e construir um futuro mais sustentável para o Cerrado. Contudo, a efetividade dessas ações depende de um engajamento maior. Que outras formas de coexistência sustentável estão sendo desenvolvidas? E como as inovações podem ajudar a moldar um futuro mais harmonioso para este bioma? As formas de coexistência sustentável que estão sendo desenvolvidas no Cerrado, combinando inovação e tradição, são a chave para moldar um futuro mais harmonioso para este bioma vital. O respeito pelas práticas ancestrais, aliado ao uso de tecnologias modernas, oferece um caminho promissor para o desenvolvimento que não comprometa a integridade ecológica do bioma. A agricultura familiar e o extrativismo sustentável, praticados pelas comunidades tradicionais, servem como modelos de produção que respeitam os ciclos naturais. A valorização de produtos do Cerrado, como o pequi, o baru e a mangaba, através de cadeias de valor justas e orgânicas, incentiva a conservação e gera renda para quem vive da floresta em pé. A inovação tecnológica também tem seu papel. Sistemas agroflorestais, SAFs,
Por exemplo, integram árvores nativas com cultivos agrícolas e pecuária, criando ecossistemas produtivos e resilientes. Essa abordagem multifuncional aumenta a biodiversidade, melhora a qualidade do solo e sequestra carbono, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas. O ecoturismo e o turismo de base comunitária são outras estratégias que promovem a conservação ao mesmo tempo em que geram benefícios econômicos. Ao oferecer experiências autênticas e de baixo impacto, o turismo consciente valoriza a beleza natural e cultural do Cerrado, sensibilizando visitantes para a importância de sua preservação e sustentabilidade. A educação ambiental é um pilar fundamental, promovendo a conscientização sobre a importância do Cerrado para estudantes, agricultores e o público em geral. A compreensão de que proteger o bioma é proteger a água, o clima e a vida de todos é essencial. Essas abordagens integradas nos levam a uma reflexão mais profunda. Qual o nosso papel individual e coletivo na proteção desta savana misteriosa? Qual o nosso papel individual e coletivo na proteção desta savana misteriosa? A resposta reside na consciência e na ação, reconhecendo que o futuro do Cerrado depende das escolhas que fazemos hoje. Cada um de nós, mesmo à distância, pode contribuir para a sua preservação, transformando a admiração pela natureza em engajamento e responsabilidade ambiental. Informar-se sobre o Cerrado e compartilhar esse conhecimento é o primeiro passo. Entender sua importância para a biodiversidade, para os recursos hídricos e para as comunidades que nele habitam, cria uma base sólida para a defesa do bioma. Desmistificar a ideia de que é uma savana pobre e exaltar sua riqueza é essencial para mudar percepções. Apoiando produtos de empresas que valorizam a sustentabilidade e a produção responsável no Cerrado é uma forma direta de agir. Consumir alimentos e extratos que vêm de cadeias produtivas justas, que não contribuem para o desmatamento e que respeitam as comunidades locais, é um voto econômico pela preservação, influenciando o mercado. Participar de campanhas de conservação, doar para organizações que atuam na proteção do Cerrado ou se voluntariar em projetos de restauração são outras formas eficazes de contribuição. A união de esforços individuais multiplica o impacto e fortalece a rede de proteção que o bioma tanto precisa para sobreviver e florescer. Pressionar por políticas públicas que protejam o Cerrado, exigindo fiscalização mais rigorosa e legislação ambiental robusta, também é fundamental. Nossas vozes, quando unidas, podem influenciar decisões políticas e garantir que o bioma receba a atenção e o cuidado que merece. Este é um chamado à responsabilidade. Mas, para além do ativismo, qual o verdadeiro legado que o Cerrado, com sua beleza e sua luta, deixará para as futuras gerações? O verdadeiro legado que o Cerrado, com sua beleza e sua luta, deixará para as futuras gerações reside na esperança de uma savana vibrante e na consciência de um futuro sustentável. A preservação deste bioma não é apenas sobre proteger a biodiversidade, mas sobre garantir a segurança hídrica, a estabilidade climática e a riqueza cultural para os anos vindouros. O Cerrado tem o potencial de ser um exemplo global de como a conservação e o desenvolvimento podem coexistir. Seus conhecimentos tradicionais, suas inovações sustentáveis e sua resiliência natural oferecem um modelo de coexistência harmoniosa entre o ser humano e a natureza, inspirando soluções para os desafios ambientais em todo o planeta. A cada árvore replantada, a cada comunidade apoiada, a cada hectare protegido, estamos construindo um legado de respeito e cuidado. Estamos assegurando que as águas continuem a fluir, que a flora e a fauna continuem a prosperar e que as histórias e saberes ancestrais continuem a ser transmitidos, enriquecendo a tapeçaria da vida brasileira.
O futuro do Cerrado é um espelho do futuro do nosso próprio planeta. Ao protegê-lo, estamos investindo em nossa própria sobrevivência e bem-estar, reconhecendo que somos parte de uma teia de vida interconectada. É uma responsabilidade compartilhada que exige compromisso e ação contínuos, forjando um destino mais promissor para todos. E à medida que contemplamos esse futuro, somos convidados a refletir sobre as maravilhas ainda não descobertas. Quais mistérios o Cerrado continua a guardar em suas vastas extensões, esperando para serem desvendados por aqueles dispostos a olhar mais profundamente, e o que mais ele pode nos ensinar sobre a persistência e a magia da vida selvagem? Os mistérios que o Cerrado continua a guardar em suas vastas extensões, esperando para serem desvendados por aqueles dispostos a olhar mais profundamente, estendem-se além da superfície, alcançando segredos submersos. Debaixo de seus campos e veredas, existe um complexo sistema de rios subterrâneos e cavernas, ainda pouco explorado, que revelam outra dimensão da vida neste bioma. Esses ecossistemas subterrâneos abrigam uma fauna única, adaptada à escuridão e à escassez de recursos, com peixes cegos, crustáceos e insetos que vivem em um mundo completamente isolado. A exploração dessas cavernas é um trabalho árduo e perigoso, mas cada descoberta amplia nosso conhecimento sobre a biodiversidade e a evolução em ambientes extremos. As águas que correm por essas galerias subterrâneas são o sangue do Cerrado, interligando rios e alimentando a superfície em nascentes cristalinas. A pureza dessas águas é vital para o ecossistema e para o consumo humano, tornando a proteção das áreas de recarga dos aquíferos uma prioridade absoluta para a manutenção de todo o bioma. A espeleologia, ciência que estuda cavernas, ainda tem muito a revelar sobre o Cerrado. A formação dessas cavernas está ligada à geologia kárstica, com rochas solúveis que foram esculpidas pela água ao longo de milênios. Cada gruta é um museu natural, guardando registros fósseis e formações rochosas que contam a história geológica da região. Esses segredos submersos nos lembram que o Cerrado é muito mais do que aparenta, um mundo de maravilhas ocultas que aguardam por desbravadores. Mas se esses ambientes subterrâneos guardam vida tão peculiar, o que dizer das criaturas que habitam suas matas de galeria, os corredores verdes que serpenteiam por essa savana e escondem uma biodiversidade ainda mais exuberante? As matas de galeria, os corredores verdes que serpenteiam por essa savana e escondem uma biodiversidade ainda mais exuberante, são verdadeiros oásis de vida no Cerrado. Essas formações florestais densas e perenes margeiam rios, córregos e nascentes, criando microclimas mais úmidos e protegidos que contrastam fortemente com a vegetação circundante. Elas funcionam como corredores ecológicos vitais, permitindo a movimentação de animais entre diferentes fragmentos de habitat e facilitando a dispersão de sementes. Muitas espécies da fauna, como macacos, felinos e aves, dependem dessas matas para abrigo, alimento e água, especialmente durante os períodos de estiagem, quando a vida se torna mais desafiadora. A flora das matas de galeria é distinta do restante do Cerrado, com árvores de maior porte e folhagem mais densa, algumas das quais tropicais. A exuberância de epífitas, samambaias e orquídeas que se agarram aos troncos das árvores contribui para a beleza e complexidade dessas formações, oferecendo um espetáculo visual e ecológico. Essas matas também desempenham um papel crucial na proteção dos recursos hídricos. Sua vegetação ajuda a filtrar a água que escorre para os rios, prevenindo a erosão das margens e mantendo a temperatura da água mais amena, essencial para a vida aquática. Elas são, de fato, a linha de frente na manutenção da qualidade e quantidade de água do bioma.
Apesar de sua importância inquestionável, as matas de galeria estão entre as áreas mais ameaçadas do Cerrado, sofrendo com o desmatamento para a agricultura e a contaminação dos rios. A proteção e restauração desses corredores verdes são, portanto, urgentes. Mas para além da proteção da natureza em si, como a arte e a cultura se entrelaçam com a paisagem do Cerrado, traduzindo sua essência. A arte e a cultura se entrelaçam profundamente com a paisagem do Cerrado, traduzindo sua essência e revelando sua influência na alma brasileira. Não é apenas um bioma, é uma fonte inesgotável de inspiração para artistas, escritores, músicos e artesãos que encontram nas cores, formas e sons da savana uma linguagem para expressar a identidade nacional. A literatura brasileira, por exemplo, está repleta de obras que retratam o Cerrado, desde a prosa sertaneja que explora a vida dos geraizeiros e vaqueiros, até poemas que exaltam sua flora e fauna. Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, pintou com palavras a imensidão e o mistério desses campos, tornando-o um cenário mítico para a alma brasileira. Nas artes plásticas, a beleza das árvores retorcidas, as cores vibrantes dos ipês e a grandiosidade dos horizontes inspiram pinturas, esculturas e fotografias. Artistas locais utilizam materiais naturais do Cerrado, como fibras e sementes, para criar peças que refletem a conexão com a terra e celebram a biodiversidade, transformando a natureza em expressão. A culinária do Cerrado é outra manifestação cultural rica, com pratos que utilizam frutos nativos, como o pequi, o baru, a cagaita e a mangaba. Esses sabores únicos são à base de doces, geleias, licores e pratos salgados, representando a fusão de saberes indígenas, africanos e europeus, que compõem a identidade gastronômica da região. O Cerrado, portanto, não é apenas um bioma a ser protegido, mas um patrimônio cultural vivo que molda a identidade de seu povo. Essa herança cultural, no entanto, é tão frágil quanto o ecossistema. Como as comunidades, por meio de festivais e rituais, continuam a celebrar e a manter viva a chama dessa conexão profunda com o Cerrado, garantindo sua perpetuação. As comunidades do Cerrado, por meio de festivais e rituais, continuam a celebrar e a manter viva a chama dessa conexão profunda com o bioma, garantindo sua perpetuação. Essas manifestações culturais são expressões de gratidão pela natureza, de fé e de transmissão de conhecimentos entre gerações, fortalecendo os laços sociais e espirituais com a terra. Festas tradicionais como a Folia de Reis, o Divino Espírito Santo e as Cavalhadas, embora de origem europeia, ganham cores e ritmos próprios no Cerrado, incorporando elementos da cultura local e da paisagem. A música, a dança e os trajes típicos refletem a riqueza e a diversidade das comunidades, celebrando a vida e a colheita dos frutos da terra. Para os povos indígenas e quilombolas, os rituais têm um significado ainda mais profundo, conectando-os diretamente com os espíritos da natureza e os antepassados. Cerimônias de colheita, rituais de passagem e festas em homenagem a elementos naturais, como a água e o fogo, são formas de reafirmar a identidade e a relação sagrada com o Cerrado. A culinária também desempenha um papel central nessas celebrações, com pratos típicos preparados com ingredientes do bioma, compartilhados em grandes banquetes comunitários. O pequi, o baru e a guariroba são mais do que alimentos. São símbolos de fartura, de união e da sabedoria de aproveitar o que a natureza generosamente oferece de forma sustentável. Essas celebrações não são apenas eventos festivos, são atos de resistência cultural e ambiental que reforçam a importância de proteger o Cerrado para que essas tradições possam continuar. Mas diante de um mundo em constante mudança,
Como podemos garantir que o valor intrínseco e os serviços ecossistêmicos desse bioma sejam reconhecidos globalmente? Para garantir que o valor intrínseco e os serviços ecossistêmicos do Cerrado sejam reconhecidos globalmente, é fundamental destacar sua contribuição inestimável para a vida no planeta. Além de sua biodiversidade única e de sua riqueza cultural, o bioma oferece uma série de serviços que beneficiam a todos, desde a regulação climática até o fornecimento de água potável. O Cerrado atua como um gigantesco filtro natural e regulador hídrico, conforme já abordado, fornecendo água para diversas bacias hidrográficas e abastecendo grandes centros urbanos. A manutenção de sua vegetação é crucial para garantir a qualidade e a quantidade desse recurso vital, influenciando o clima e a vida de milhões de pessoas em diferentes regiões. A biomassa do Cerrado, incluindo suas raízes profundas, armazena vastas quantidades de carbono, desempenhando um papel significativo na mitigação das mudanças climáticas. O desmatamento libera esse carbono na atmosfera, intensificando o efeito estufa, enquanto a preservação do bioma ajuda a sequestrar o dióxido de carbono, um benefício global. A biodiversidade do Cerrado é uma farmácia a céu aberto, com inúmeras plantas que possuem propriedades medicinais e potencial para o desenvolvimento de novos fármacos. É também um banco genético para culturas agrícolas, com variedades selvagens de plantas cultivadas, que podem ser cruciais para a segurança alimentar futura em um cenário de mudanças. A beleza cênica do Cerrado e as oportunidades de ecoturismo oferecem benefícios estéticos e recreativos, promovendo o bem-estar e a conexão com a natureza. Esses serviços ecossistêmicos, embora muitas vezes invisíveis, são a base para a vida humana e para o equilíbrio do planeta. Sua proteção é um investimento no nosso próprio futuro, e em meio a toda essa importância surge a questão final. Qual a mensagem mais poderosa que o Cerrado nos oferece para o futuro da humanidade? Em meio a toda essa importância, a mensagem mais poderosa que o Cerrado nos oferece para o futuro da humanidade é um apelo urgente por equilíbrio e respeito. É um lembrete contundente de que a natureza tem limites e que a exploração desmedida compromete não apenas um bioma, mas a própria sustentabilidade da vida em nosso planeta. Sua resiliência, demonstrada através de milênios de adaptação a condições desafiadoras, nos ensina sobre a capacidade de recuperação da natureza. Contudo, essa capacidade não é infinita. A taxa atual de destruição do Cerrado, uma das maiores do Brasil, é um sinal de alerta que não pode ser ignorado por nenhuma nação ou por nenhum cidadão. O Cerrado nos adverte sobre a interconexão de todos os sistemas vivos. A destruição de suas matas de galeria e de suas nascentes afeta rios distantes e comunidades que dependem dessa água. A perda de suas espécies significa a perda de potenciais curas, alimentos e o desequilíbrio de cadeias tróficas que regulam ecossistemas inteiros. A mensagem é clara. Precisamos repensar nosso modelo de desenvolvimento, buscando alternativas que valorizem a vida em todas as suas formas. A transição para práticas agrícolas sustentáveis, o apoio às comunidades tradicionais e a valorização da biodiversidade são passos essenciais para honrar o legado do Cerrado e garantir sua sobrevivência. Esta savana mística nos convida a uma reflexão profunda sobre nosso papel como guardiões da terra, não como seus proprietários. Qual é o papel da ciência e da tecnologia nesse cenário? E como elas podem ser aliadas no esforço de preservar e restaurar o bioma, garantindo que suas vozes sejam ouvidas e seus mistérios protegidos para sempre. O papel da ciência e da tecnologia nesse cenário é crucial, atuando como aliadas poderosas no esforço de preservar e restaurar o bioma,
garantindo que suas vozes sejam ouvidas e seus mistérios protegidos para sempre. A pesquisa contínua e a inovação tecnológica fornecem as ferramentas necessárias para monitorar, entender e agir em favor do Cerrado de forma eficaz e informada. Satélites e drones equipados com sensores de alta resolução permitem o monitoramento em tempo real do desmatamento, da degradação e dos focos de incêndio, identificando áreas críticas e auxiliando na fiscalização. Essas tecnologias são indispensáveis para mapear a extensão do problema e orientar as ações de proteção e combate a ilícitos ambientais. A biotecnologia oferece caminhos para o estudo genético das espécies do Cerrado, revelando sua resiliência e seu potencial para a medicina e a agricultura. A compreensão do código genético de plantas e animais permite desenvolver estratégias de conservação mais precisas, como a criação de bancos de sementes e o melhoramento de espécies resistentes. A inteligência artificial e a análise de Big Data estão sendo utilizadas para processar grandes volumes de informações ambientais, climáticas e sociais, gerando modelos preditivos sobre os impactos das mudanças climáticas e as melhores estratégias de manejo. Essas ferramentas auxiliam na tomada de decisões e na elaboração de políticas públicas eficazes. Além disso, a educação científica e a divulgação do conhecimento são vitais para engajar a sociedade. Projetos de ciência cidadã, onde voluntários contribuem com dados de observação, ampliam a capacidade de monitoramento e conectam as pessoas diretamente à causa da conservação. Esses avanços tecnológicos são a esperança. Mas qual é a responsabilidade do poder público e da legislação para efetivar a proteção, transformando a ciência em ação real e duradoura? A responsabilidade do poder público e da legislação é fundamental para efetivar a proteção do Cerrado, transformando a ciência em ação real e duradoura. Sem uma governança robusta e políticas ambientais eficazes, os esforços de conservação permanecerão fragmentados e insuficientes para enfrentar a magnitude das ameaças que pairam sobre este bioma essencial. É imperativo que as leis ambientais existentes sejam aplicadas com rigor, coibindo o desmatamento ilegal, a grilagem de terras e a exploração predatória dos recursos naturais. A fiscalização deve ser fortalecida e os responsáveis por crimes ambientais devidamente punidos, enviando uma mensagem clara sobre a importância da conformidade legal. A criação e expansão de unidades de conservação, como parques e reservas, são pilares da proteção. No entanto, é igualmente importante garantir que essas áreas sejam adequadamente geridas, com planos de manejo implementados e equipes suficientes para a sua proteção. A demarcação de terras indígenas e quilombolas também é uma forma de conservar o bioma, reconhecendo seus direitos. Políticas de incentivo à produção sustentável, como o pagamento por serviços ambientais, PSA, e linhas de crédito para a agricultura de baixo impacto, são cruciais para promover a transição para um modelo econômico mais verde. É preciso valorizar quem conserva e quem produz de forma responsável, criando alternativas viáveis para as comunidades. A participação da sociedade civil e das comunidades locais na tomada de decisões é um elemento chave para uma governança democrática e eficaz. Audiências públicas, conselhos consultivos e fóruns de debate garantem que as vozes de quem vive e conhece o Cerrado sejam ouvidas e consideradas. Assim, chegamos à reflexão final. Qual a essência duradoura que o Cerrado nos oferece para a nossa própria jornada, além da ciência e da política? A essência duradoura que o Cerrado nos oferece para a nossa própria jornada, além da ciência e da política, reside em lições profundas sobre resiliência, interconexão e a beleza da adaptação.
Este bioma, com sua capacidade de florescer em condições adversas, nos ensina que a força muitas vezes se encontra na profundidade, na persistência e na colaboração silenciosa da vida. Suas árvores retorcidas nos lembram que a beleza pode ser encontrada naquilo que é imperfeito e desafiado, que a vida encontra caminhos únicos para crescer e se expressar. Elas nos inspiram a valorizar a individualidade e a força interior, mostrando que mesmo em solos aparentemente estéreis, a vitalidade pode surgir de formas inesperadas. A interdependência de sua flora e fauna, a dança intrincada entre o fogo e a regeneração, e a função vital de suas águas subterrâneas são metáforas poderosas para a nossa própria existência. O Cerrado nos ensina que somos parte de um todo maior e que cada ação, por menor que seja, ressoa por todo o sistema, afetando o equilíbrio da vida. As comunidades tradicionais, com seu respeito pelos ciclos da natureza e seus saberes ancestrais, nos mostram um caminho de coexistência harmoniosa onde o progresso não precisa significar destruição. Eles nos convidam a reconectar com a terra, a ouvir seus sussurros e a aprender com a sabedoria de quem vive em sintonia com o ambiente, um legado precioso. O Cerrado, com sua alma antiga e seu espírito indomável, é um convite à reflexão sobre nossa própria natureza e nosso lugar no mundo. É uma fonte de inspiração para a esperança, mostrando que mesmo diante de grandes desafios, a vida persiste e se reinventa. Mas para além da reflexão, o que este santuário natural pede de nós no último adeus? O que este santuário natural pede de nós neste último adeus é um grito silencioso, um apelo final para que seu legado seja protegido e sua voz jamais silenciada. O Cerrado, a savana mais rica do mundo, está em um ponto de inflexão. E suas belezas e mistérios dependem agora das nossas escolhas e do nosso compromisso inabalável com sua preservação. Ele pede que valorizemos a água que de suas entranhas brota, a biodiversidade que nele pulsa e a cultura que em suas paisagens floresce. Que cada um de nós seja um guardião, um embaixador dessa savana tão subestimada, mas tão vital, para que suas riquezas não se percam nas sombras do esquecimento ou da destruição. O legado do Cerrado não é apenas para o Brasil, mas para o planeta. Suas adaptações ao fogo e à seca, sua intrincada rede de vida e sua contribuição para o clima e a hidrografia global são inestimáveis. Proteger o Cerrado é proteger uma parte fundamental do equilíbrio da Terra, garantindo um futuro mais seguro para todos os seres. É um convite para olhar além do visível, para as raízes profundas que sustentam a vida, para as histórias ancestrais que inspiram e para a resiliência que persiste contra todas as adversidades. O Cerrado é um mestre silencioso, oferecendo lições de sobrevivência e interconexão que ressoam com a própria essência da existência. Que esta jornada de conhecimento tenha aberto seus olhos para a grandiosidade e a urgência do Cerrado. Mas ao encerrar esta profunda imersão, qual a última imagem, o último sentimento que o Cerrado quer deixar gravado em nossas almas, como um selo de sua presença eterna e um chamado à ação? A última imagem, o último sentimento que o Cerrado quer deixar gravado em nossas almas, como um selo de sua presença eterna e um chamado à ação, é a promessa de vida que brota mesmo da aridez aparente. É a visão de um ipê florido em meio ao campo, a garra de um lobo-guará na noite, a sabedoria de um ancião compartilhando suas histórias. Ele nos convida a carregar em nossos corações o sussurro do vento entre suas veredas, o canto das aves ao amanhecer e a força indomável de suas raízes. Que a memória de sua resiliência e a urgência de sua conservação se tornem parte integrante de quem somos, inspirando-nos a agir em defesa de todos os biomas.
A savana mais rica do mundo é um tesouro que ainda guarda muitos mistérios, e a sua verdadeira plenitude só será alcançada se houver um compromisso coletivo e duradouro com sua proteção. Que possamos ser a geração que compreendeu a tempo o valor do cerrado e agiu para salvaguardar sua grandiosidade para todas as gerações futuras. Que esta jornada tenha sido apenas o início de sua própria conexão com este bioma magnífico. Continue explorando, aprendendo e defendendo, pois cada voz, cada ação, cada esforço importa. O cerrado vive, respira e clama por sua atenção, por sua defesa, por sua reverência. Que o espírito do cerrado, místico e vibrante, permaneça conosco, inspirando-nos a sermos guardiões atentos de toda a vida na terra. E que a promessa eterna de sua existência nos motive a um futuro de harmonia e respeito mútuo, onde a natureza e a humanidade prosperem lado a lado em um ciclo contínuo de vida e esperança.